Existe um animal real capaz de atravessar o inverno de um jeito que parece impossível. Quando o frio extremo chega, seu corpo congela quase por completo. A respiração desaparece, o coração para, e por um tempo, tudo indica que a vida terminou ali, silenciosamente, no chão gelado da floresta. Mas não terminou. Quando a temperatura sobe e o gelo começa a derreter, esse pequeno animal simplesmente desperta. O coração volta a bater, o sangue circula novamente, o corpo recupera seus movimentos e pouco depois ele segue sua vida como se tivesse apenas esperado o momento certo para voltar. Esse animal é a Wood Frog, uma pequena rã encontrada em regiões frias da América do Norte. À primeira vista, ela parece comum. Tem coloração discreta, tamanho modesto e hábitos que não chamariam muita atenção. Mas durante o inverno, ela revela uma das estratégias de sobrevivência mais extraordinárias de toda a natureza. Enquanto muitas outras espécies tentam escapar do congelamento, buscando abrigo em águas mais profundas ou ambientes protegidos, a Wood Frog segue um caminho diferente. Ela permanece sobre folhas secas, musgo e solo superficial, justamente onde as temperaturas podem cair abaixo de zero com facilidade. Em vez de evitar o gelo, ela aprendeu a suportá-lo, e isso muda tudo. Quando o frio se intensifica, a água presente em partes do corpo começa a congelar. A rã entra em um estado extremo de suspensão biológica. Seus movimentos cessam completamente, a respiração para, o coração deixa de bater. Ao olhar para ela nesse momento, qualquer pessoa concluiria que aquele animal está morto. Só que o que parece morte é na verdade uma forma radical de sobrevivência. O grande segredo está no modo como seu organismo se prepara para esse processo. Antes que o congelamento avance demais, o corpo libera grandes quantidades de glicose no sangue e nos tecidos. Essa glicose funciona como uma espécie de proteção natural, ajudando a reduzir os danos que o gelo causaria normalmente dentro das células. Em quase todos os vertebrados, o congelamento interno seria devastador. Cristais de gelo poderiam romper estruturas delicadas, destruir tecidos e interromper funções vitais de maneira irreversível. Mas a Wood Frog possui mecanismos que tornam esse processo muito mais controlado. O gelo se forma principalmente em áreas fora das células, enquanto regiões mais sensíveis recebem proteção química suficiente para resistir ao inverno. Isso não significa que o processo seja simples. Na prática, a Wood Frog passa semanas, e às vezes até meses, em um estado que parece o limite absoluto entre a vida e a morte. Seu corpo rígido permanece imóvel sob a neve, misturado às folhas congeladas da floresta. Durante esse período, ela não caça, não se move e não reage ao ambiente. Apenas espera. E essa espera tem uma vantagem poderosa. Como ela passa o inverno no próprio solo da floresta, a Wood Frog pode despertar muito cedo na primavera, antes de muitos outros anfíbios. Assim que o desgelo começa, ela já está pronta para se mover e aproveitar pequenas poças temporárias formadas pela neve derretida. Essas poças são fundamentais para a reprodução, mas duram pouco tempo, secam rápido. Por isso, chegar cedo faz toda a diferença. Ou seja, a Wood Frog não apenas suporta o congelamento, ela transforma o congelamento em vantagem ecológica. Essa talvez seja a parte mais impressionante de toda a história. O que para outros animais seria uma sentença fatal, para essa pequena rã se tornou uma estratégia eficiente de sobrevivência. Em vez de lutar contra o inverno da forma que esperaríamos, ela se adaptou ao extremo. E essa adaptação permite que ela ocupe um espaço único no ciclo natural das florestas frias. Não é por acaso que cientistas estudam esse anfíbio há tantos anos. A capacidade da Wood Frog de congelar e depois retornar à atividade desperta grande interesse porque pode ajudar a entender melhor como tecidos vivos reagem a temperaturas extremas. Pesquisas inspiradas nesse mecanismo podem contribuir para avanços em áreas como preservação biológica, conservação de órgãos e estudo de danos celulares causados pelo frio. A lógica por trás desse interesse é fascinante. Se a natureza desenvolveu uma solução funcional para sobreviver ao congelamento, então talvez exista ali uma pista valiosa para a ciência. Não uma resposta completa, mas um modelo real, testado pela evolução, mostrando que a vida pode suportar condições muito mais extremas do que imaginávamos.
E mesmo assim, a Wood Frog ainda guarda mistérios. Os pesquisadores continuam investigando detalhes de sua fisiologia, os limites exatos dessa tolerância ao frio e a maneira como diferentes tecidos resistem ao congelamento. Quanto mais se estuda essa rã, mais claro fica que ela não é apenas uma curiosidade biológica. Ela é uma prova viva de que a sobrevivência na natureza pode assumir formas surpreendentes. No fim das contas, talvez a pergunta mais interessante não seja apenas como ela congela. A pergunta mais profunda é como a vida encontra caminhos tão improváveis para continuar existindo. Em uma floresta coberta de neve, onde tudo parece imóvel, silencioso e sem energia, uma pequena rã permanece escondida sob folhas congeladas. Seu coração para, sua respiração some, seu corpo endurece, e ainda assim, a história não acaba ali. Quando o calor retorna, ela retorna junto. A Wood Frog desafia a nossa intuição, desafia a lógica do corpo animal e desafia a forma como costumamos imaginar os limites da vida. Ela nos lembra que a natureza não sobrevive apenas pela força, pela velocidade ou pelo tamanho. Às vezes ela sobrevive pela capacidade de esperar, de suportar e de aparecer no momento exato. E é justamente isso que torna essa pequena rã tão extraordinária. Porque na natureza, até o congelamento pode não ser o fim. Pode ser apenas uma pausa silenciosa antes do retorno.